Fala, gurizada! Nossa videoaula é sobre plano cartesiano. Plano cartesiano ou sistema cartesiano foi criado por René Descartes e recebe o nome de cartesiano porque nesta época todos os trabalhos precisavam ser escritos integralmente em latim. E René Descartes, em latim, fica Renatus Cartesium. Este plano ele serve para a localização de pontos em um plano a partir da medida horizontal e a medida vertical. Então, o que eu vou exemplificar aqui, o que nós vamos construir, é um plano cartesiano para a localização de pontos. Este eixo horizontal, nós vamos representá-lo pela letra X, tá? E ele é o eixo, ele recebe o nome de eixo das abscissas. Enquanto o eixo vertical recebe, vamos representá-lo aqui pela letra Y, e ele recebe o nome de eixo das ordenadas. Estes dois eixos eles são numerados e se interceptam no ponto zero. Então vamos ver aqui como que ficaria a localização dos pontos primeiro no eixo das abscissas. Como eles se interceptam na origem, aqui é o zero. Então, à direita vai ter o 1, depois o 2 e assim consecutivamente. Se aqui é o zero, à esquerda dele fica o menos 1. Então, à esquerda do zero vão ficar os negativos. E que continua ilimitadamente para ambos os lados. Agora vamos ver os números no eixo das ordenadas. No eixo das ordenadas vai funcionar como um termômetro, ou seja, acima do zero estão os números positivos e abaixo dele estão os negativos. Então, aqui vai estar o número 1, número 2 e assim consecutivamente. Abaixo vão estar os negativos, então menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E também continua ilimitadamente, tanto para cima quanto para baixo. Vamos ver então como é que a gente localiza os pontos. Vou colocar aqui um exemplo. Vou chamar este aqui de ponto A. O ponto A ele vai ser representado então por um par ordenado. Um par porque vai precisar de um número no eixo X e outro no eixo Y. Então deixa eu colocar aqui o número 2 e o 3. Então este aqui é o nosso par ordenado. Um par são dois e ordem porque este primeiro número vai sempre representar a localização no eixo X, enquanto este outro vai sempre representar a localização no eixo Y. A gente vai marcar ele aqui no plano cartesiano a partir das suas projeções. Tá parecendo uma coisa maluca, mas vejam só como é super simples. Onde é que está o 2 no eixo X? Ele fica aqui. Com uma flechinha feia. Azar. E o 3 no eixo Y fica aqui. Vejam só as suas projeções. Se a gente projetar aqui o 2 na vertical, essa vai ser a projeção dele. E a projeção do 3 no eixo horizontal vai ficar essa daqui. Então, aqui vai estar localizado o ponto A.
Mais um ponto agora. Menos 4 e menos 3. Então, a ordem é, primeiro vem o ponto no eixo X, então menos 4 fica onde? Fica aqui. E o Y fica no menos 3. Então, fica. Agora a gente traça as projeções e localiza o ponto. Então, o ponto B vai ficar localizado aqui embaixo. Mais um ponto, ponto C. Então, primeiro a gente tem que achar o X, o 3 no eixo X, tá aqui. E o Y vai ser menos 1. Então, vamos traçar as projeções. Aqui é o ponto C. O último ponto aqui do nosso exemplo. Menos 5. E o Y eu vou chamar de 5 também. Então, vejam só. O X vai ser no menos 5. Então, eu não tinha marcado, vou marcar ele aqui. Já vou traçar aqui a projeção dele. E o 5 vai ser o eixo Y, já estava marcado aqui em cima. Este é o ponto B. Certo? Não é difícil, né? Mas tu tem que ter um capricho para a localização dos pontos, né? A distância deles tem que ser sempre a mesma. E a outra observação que eu faço agora aqui do plano cartesiano, né, são sobre os quadrantes, certo? Os quadrantes, né, é a divisão do plano cartesiano. Os números localizados nessa região, eles pertencem ao primeiro quadrante. E a localização dos outros segue o que é que se chama do relógio? O sentido anti-horário. Então, os pontos aqui vão estar no primeiro quadrante. Aqui vão estar os pontos do segundo quadrante. Aqui do terceiro. E aqui do quarto quadrante. Se tiver algum ponto, né, que está pertencendo a uma dos eixos, aí ele não vai estar em quadrante nenhum. Vou agora passar uns outros exemplos aí, né, sobre os conceitos de abscissa e ordenada. Vamos só fazer uma mágica para vocês. Abracadabra. Pronto, mágica feita. Coloquei uma atividade. Construa o triângulo de vértices P, Q e R. E aqui estão o par ordenado com a localização de cada ponto. Então, para construir este triângulo, vou ter que localizar cada vértice ali. O primeiro, então, o ponto P, no eixo X vai estar o número 3 e no eixo Y o 5. Então, vou ter que traçar aqui as suas projeções. Aqui o ponto P. O ponto Q agora, né? Antes disso aqui, o ponto P, já vou colocar a observação, ele está pertencendo ao primeiro quadrante. Vamos ver o segundo, ponto Q. O X é menos 4 e o Y é 3. Então, o X menos 4 é aqui. E o Y3 está aqui. Então, vamos traçar suas projeções. Tá? E o ponto Q. Por último, o ponto R. Né? Geralmente, como um dos valores aqui é zero,
tem alunos que se confundem. Então, eu fiz questão de colocar já este exemplo para isso, para eu fazer um exemplo tendo que localizar o zero. Então, o x é 0 e o x é 0 aqui. E o y é menos 5. Então, vejam só, o y menos 5 está aqui embaixo. Se eu fosse fazer a projeção do zero para se cruzar com menos 5, ó, a projeção ia ficar justamente sobre este eixo vertical, né? E o menos 5, eu não preciso fazer projeção para a direita nem para a esquerda, porque ele vai se cruzar justamente aqui em cima, ó. Então, este é o último vértice, é o vértice R. E agora basta desenhar qual o triângulo. Vai ficar uma coisa feia aqui porque eu só tenho uma caneta, né? Assim que eu tiver que sair de casa, eu passo numa papelaria. Enquanto isso, não, né? Tem que ficar em casa. Vejam só, então. Aqui está um lado do triângulo. Tá? Aqui vai ficar bem bagaceiro, digamos assim. Aqui vai ficar que nem o trabalho daquelas criancinhas. Deixa quieto, deixa quieto. Tá? Então tá aí o meu triângulo meio estranho, feinho, pobrezinho, né? Eu tenho que conseguir uma régua ainda, uma régua para fazer os desenhos neste quadro. Então o P fica no primeiro quadrante, o vértice Q fica no segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante e na direita é o quarto quadrante. Só que acontece o seguinte, ó, como este vértice ele está sobre um dos eixos, né, ele não está em quadrante nenhum. Se tivesse para cá, seria o terceiro quadrante. Se tivesse aqui para a direita, seria o segundo quadrante. Desculpa, quarto. Outras observações aqui destes vértices, né? Se a pergunta fosse qual ponto tem a maior ordenada? Então, ó, eixo das ordenadas, né? Qual ponto está mais alto? O ponto P. Então, qual é a maior ordenada? Então, a ordenada é o segundo aqui, ó. Então, maior ordenada é o 5, tá? Se a pergunta fosse, qual dos pontos tem a menor ordenada? Então, ordenada, a menor está mais aqui embaixo. Então, vai ser o ponto R, a menor ordenada, menos 5. Qual ponto tem a maior abscissa? Então, agora já é o eixo X. Então, o eixo das abscissas, quanto maior, está mais à direita. Ponto P. Qual ponto tem a menor abscissa? Então, agora já seria o ponto Q, porque ele está à esquerda. Certo? Então, aqui foram algumas ideias iniciais sobre o plano cartesiano. Beijo e um abraço para vocês. Tentem localizar alguns pontos, pausa o vídeo, volta para pegar bem as explicações. Beijo!